E paz para todo mundo! Gente, eu vou contar uma história minha. Faz tempo que eu não conto uma história aqui no canal. Então é o seguinte, certa vez eu estava segurando uma enxada rumo a um capinzal. E uma pessoa, um amigo meu próximo, perguntou: tens intimidade com isso? Agora pensa, perguntar para um caboclo do roçado se ele tem intimidade com a enxada. É lógico que tem. Mas veja bem, o que o meu amigo estava querendo saber naquele momento era se eu tinha uma intimidade suficiente com aquela ferramenta para que eu pudesse desenvolver um bom trabalho, para que eu pudesse usá-la da melhor forma possível. Mas veja, caminha aqui comigo, porque eu vou fechar essa história lá no final. Eu quero falar hoje de intimidade com Deus. Mas antes, vai dando um joinha aqui no vídeo. Dá o joinha agora, porque se deixar lá no final, você acaba esquecendo. E chegando lá no final, se você não gostar da mensagem, você tira o joinha. Beleza? Combinado? Então, eu te pergunto o seguinte: você é íntimo de Jesus? Você tem intimidade com Deus? Responde aí nos comentários para nós. Olha essa passagem do livro de Marcos, capítulo 6, verso de 1 a 6. E partindo dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas com as mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Deixa eu te explicar o que está acontecendo aqui. Veja só, Jesus foi para a terra dele, para pregar ali, para curar enfermos. Porém, ele chegou lá e a Bíblia diz que ele não pôde fazer muitos milagres naquele lugar. Aí eu comecei a entender que intimidade é diferente de familiaridade. E entendi também que, nesse sentido, a familiaridade atrapalha a intimidade. Veja bem, você e eu. Você já ouviu falar naquele ditado, né? Santo de casa não faz milagre. Então, mas por que isso? As pessoas de casa, elas já estavam familiarizadas com Jesus. E por isso não acreditavam. Logo, familiaridade gera incredulidade. Quando você é familiarizado com alguma coisa, aquilo perde valor, já não tem tanta importância, né? Porém, os discípulos que acompanhavam Jesus ouvindo, aprendendo, conversando, começaram a ter intimidade com ele. E intimidade gera fé, gera importância. Nós vamos percebendo que quando se tem intimidade, se dá mais valor. Não é verdade? Outra coisa, você recebe em sua casa várias pessoas e tem familiaridade com todos, mas poucos têm intimidade com você. Poucos você leva até o quarto. Já prestou atenção? Quem são as pessoas que entram no seu quarto? Sua esposa, seu esposo, seus filhos, a mamãe, o papai. Então, são essas pessoas com quem você convive, com quem você tem mais importância. E, consequentemente, as pessoas com quem você tem mais intimidade. Então, foi essa intimidade que fez com que os discípulos se tornassem os grandes apóstolos que espalharam o Evangelho por todas as nações. Então, eu te faço a pergunta de uma forma diferente. Você tem familiaridade ou você tem intimidade com Deus? Vai, Dr. Zac, qual que é a diferença? Calma que eu vou te explicar. Hoje em dia, com o advento da internet, a gente tem muita informação de Jesus. Sabemos muito sobre Deus, falamos muito de Jesus por todos os lados que a gente vai. Nós mandamos mensagens bíblicas no WhatsApp, curtimos um louvor aqui no YouTube, damos um coraçãozinho no Instagram, quando aparece aquele salmo que a gente gosta, a gente vai lá e dá um coraçãozinho. Não é verdade? Isso nos leva a ter muita familiaridade com Deus, porém pouca intimidade. A nossa geração está falando muito de Deus e está falando pouco com Deus. E falar com Deus é ter um tempo de qualidade com Ele. Isso é o que nos leva a ter intimidade. Gente, a intimidade requer tempo a sós, intimidade requer muita conversa, intimidade requer segredos, intimidade requer revelações que só Ele faz. Veja aqui no livro de Mateus, capítulo 7, verso 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós o Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? Não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi:
claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Gente, o que Jesus está dizendo é que nós vamos chegar na porta e falar: Senhor, eu compartilhei sua mensagem no Instagram, dei like em todos os versículos que eu via no Facebook, falei no seu nome para todos que eu conhecia. E Ele vai te falar: mas eu não te conheço. Você não falava comigo, nós não tínhamos convivência íntima, você não tinha intimidade comigo. Sabe o que aconteceu comigo na história que eu comecei a contar lá no início do vídeo? Não tinha intimidade com a ferramenta. Eu sabia como fazia para capinar, sabia o que era uma enxada e para que ela servia, mas não tinha prática, não tinha uso, a ferramenta estava mal encabada, não estava molada e o pior, as minhas mãos não tinham calo do uso, ela não era calejada e por não ser minhas mãos calejadas, estourou bolhas. Em poucos minutos arrebentou minha mão toda, conclusão, não deu certo, eu não tinha intimidade. Então, meu amigo, minha amiga, já está na hora de colocar o joelho no chão e ter intimidade com Deus, conversar com Ele. Sabe por quê? Porque o reino de Deus é de Deus. Tem que ser íntimo para entrar lá. Um abraço.